E nós estamos no ar. Muito boa noite a todo mundo. A gente começa agora mais uma live da série Tendências do Marketing Político 2025. E hoje eu vou ter a honra de receber a Bárbara Flores. Bárbara Flores, que é jornalista, Bárbara Flores, que é especialista em marketing político e comunicação governamental. E a gente vai tratar um pouquinho sobre conteúdo. Bárbara já está por aqui. Se Bárbara já quiser solicitar a entrada, já pode solicitar, Bárbara, que a gente já começa a bater um papo. O Adriano Severo já está por aqui também. Adriano, que fez live comigo na semana passada. E a gente falou sobre um tema que até é correlacionado, né? A gente falou sobre impulsionamento e falou naquela live, impulsionar um conteúdo ruim não adianta. Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre conteúdos bons que a gente pode fazer impulsionamento e chegar mais longe, atingir nosso objetivo. E Bárbara já está aqui. Muito boa noite, Bárbara. Boa noite, Israel. Bom te ver de novo, né? Nós que trabalhamos juntos aí nessa longa jornada das eleições de 2024. É um processo que começou logo no início do ano. Boa noite, dá boa noite a todo mundo que está aqui, que topou assistir a live. Agradecer pelo convite. Dizer que eu estou muito feliz de estar fazendo essa live com você agora, com tantos respiros, agora que a gente está podendo respirar um pouco. É um prazer estar aqui. Prazer todo meu, Bárbara. Como você bem disse, né? Faz na verdade um ano que a gente começou a jornada, né? A gente começou de uma forma mais remota. Você chegou aí para a cidade onde passou praticamente o ano todo, lá em Altamira, no mês de dezembro. Eu fiquei mais de casa e em janeiro que eu parti para a minha aventura. Eu lá em Brasília, depois em Manaus e você lá em Altamira. Para quem não está entendendo, eu e a Bárbara, a gente trabalhou esse ano na equipe do professor Marcelo Vitorino. A gente tocou algumas campanhas do professor Marcelo Vitorino. E a Bárbara foi a coordenadora local lá na cidade de Altamira. Eu fiquei como coordenador de projeto, mas na retaguarda, e a Bárbara coordenou toda a operação lá. E assim, eu me tornei fã de carteirinha da Bárbara, porque vocês podem imaginar todo tipo de adversidade que uma campanha pode ter. Bárbara enfrentou em Altamira e enfrentou e conseguiu assim dar jeito em tudo e ainda produzir um conteúdo excelente durante toda a campanha. Virei fã de carteirinha da Bárbara. Ela deu eu sei que a gente já não está mais em processo eleitoral, mas ela deu uma aula lá no Guia do Marketing Político, está lá disponível. Quem puder depois, entra lá no Guia do Marketing Político, acesse essa aula que mesmo para mandato, ela é essencial, ela vai ajudar muito na construção de reputação digital. E aí eu trouxe Bárbara, convidei Bárbara para que ela estivesse comigo aqui falando sobre conteúdo. E aí, Bárbara, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre esse tema, mas antes, deixa eu só relembrar, gente, que tem e-book novo liberado, tá? Gratuito. É só chegar lá no link da bio, é só chegar lá nos destaques do meu perfil, Vereador Conectado, 5 passos essenciais para se conectar ao cidadão nas redes sociais. Gratuito, tá? É só entrar lá. Mas, Bárbara, a gente já se apresentou aqui. Eu queria entrar no nosso tema, que é conteúdo, fazendo uma pergunta bem direta que eu ouço muito por aí e eu encontro respostas divergentes. Afinal, Bárbara, existe ou não uma receita de bolo para se fazer um bom conteúdo político na internet? Não, eu, Não, né? eu não acho que exista. Eu acho que existem ferramentas para que a gente consiga desenvolver um trabalho específico para cada político. Porque a identidade do político ela também é importante no processo do marketing, né? A gente precisa entender que cada político também tem o seu público e a gente precisa conversar com esse público, né? Então não adianta eu ter um pensamento de que eu vou aplicar, e isso eu aprendi também um pouco esse ano, tá? Eu sempre
imaginei, sempre acreditei, sempre defendi que não existe receita de bolo para marketing político. Não existe. Né? Eu trabalho nesse mercado há mais de 10 anos, e eu nunca consegui aplicar um trabalho 100% semelhante ao outro. Então, não tem uma receita de bolo, mas tem estratégia. Tem estratégia, tem ferramenta, tem planejamento. Existe uma série de ações que precisam ser feitas para que a gente consiga fazer uma comunicação política, fazer com que a comunicação seja uma aliada no mandato político, enfim, seja de um vereador ou de um prefeito, que a gente ainda está vivendo esse período de 2024, que é um período de campanhas para vereador e prefeito, mas logo mais a gente já entra em um processo de pré-campanha que a gente precisa ativamente conversar com o público do político que a gente deve assessorar ou deve prestar uma consultoria ou algo do tipo. Então, nós somos, assim, até um exemplo, você falou que a gente fez algumas campanhas para o professor Marcelo, para a Academia Vitorino Mendonça, e é importante, porque quando a gente fala que a gente fez um trabalho no ano inteiro, a gente mostra o quão é importante fazer com que todo esse processo comece muito antes. Então, se existisse uma receita de bolo, a gente não precisaria começar com tanta antecedência. Seria simples, você faria o bolo e serviria. Não é assim. Eu não concordo. Verdade, né? É verdade mesmo. Eu também passei pela cidade de Araguari, né? Já no período de campanha, fui para Araguari, em Minas Gerais. Inclusive, Joaquim Fernandes, que, que é lá do time de Araguari, está aqui. Um abraço para o Joaquim. Aliás, um abraço para todo mundo que está aqui, tá, gente? Tem muita gente que entrou. Eu não vou conseguir voltar aqui para falar, mas valeu por estarem aqui. Mas como a Bárbara estava falando, eu tive lá em Araguari e já cheguei já com a campanha andando. E aí, realmente, não concordo com Bárbara que não existe uma receita do bolo, porque assim seria muito fácil eu chegar e colocar o bolo no forno já com a campanha andando, mas não. Tive que fazer todo o processo de planejamento, de diagnóstico, de entendimento do cenário, entendimento do candidato para poder se criar um planejamento de conteúdo e poder tocar o conteúdo de campanha naquela ocasião. Mas, Bárbara, você falou aí sobre planejamento, né? Como eu havia falado. Quais são as bases, então, principais? Né? Eu vou pegar um projeto agora, a gente vai começar agora mandato, né? Vamos ter mandatos começando agora a partir de janeiro. O que é mais importante entender para que a gente possa partir, de fato, para o planejamento de conteúdo? O que é que você julga mais importante de entendimento nesse diagnóstico inicial, vamos falar assim? Eu acho que esse primeiro momento é o momento que o político ele tem para organizar um pouco a casa dele. Então, ele precisa elencar quais são as principais prioridades. Eu vou começar o meu mandato, vou começar a minha comunicação parlamentar, né? Porque daí a gente vai ou para o executivo ou vai para o Legislativo. legislativo. Então, você precisa ter ali um time que entenda qual vai ser o seu processo, né? Até para eles serem replicadores desse processo, até para eles trabalharem ativamente para, inclusive, fazer parte desse processo de prioridades e de bandeiras que a gente vai defender em mandato. Então, assim, eu elencaria um time alinhado, faria o time entender exatamente como é que eu vou trabalhar esses 4 anos de mandato. Eu faria um planejamento trimestral, no mínimo, com uma readequação de rota sempre que possível, ali um planejamento ou uma reunião de 15 em 15 dias com o time, pelo menos nesse primeiro trimestre. Trabalharia esse planejamento entendendo e mostrando para o público quais são as bandeiras que vão ser defendidas e como é que esse parlamentar ou esse prefeito ele vai atuar na defesa do cidadão. Né? Então, se ele foi eleito com uma bandeira, ele não pode esquecer dessa bandeira durante esse processo de mandato. Então, um dos fatores, para mim, é um dos fatores primordiais. Você pegar a sua equipe, alinhar a sua equipe e transformar essa equipe em replicadores. Para além disso, não deixar a mobilização desaquecida. A mobilização que a gente cria durante o processo eleitoral, ela precisa existir
Claro que na maioria das vezes a gente não vai ter essa constância, essa brasa queimando, como é no período de eleição, quando todo mundo fica ali muito empolgado com o que precisa fazer e, de fato, precisa se dedicar um pouco mais. Mas você ter replicadores ali, transformar o WhatsApp, por exemplo, que é uma importantíssima ferramenta de mobilização, em um aliado do mandato, né? Transformar isso num canal direto com o político, com o parlamentar. E eu acho que essa é uma das principais funções do marketing político também nessa continuidade de mandato. A gente percebe muito que depois que o mandatário, né, enfim, o eleito, ele assume ou é diplomado, ele tem um hiato ali. Ele some um pouquinho para aparecer no dia da posse. E eu acho que esse é um dos principais problemas que a gente encontra, principalmente a gente que presta consultoria, né, para assessorados. Assim, eu, particularmente, nesse exato momento, inclusive, estou num processo de consultoria de um assessorado, que a gente entende que, às vezes, o lado humano dele ali prevalece nesse período, porque ele ainda não se considera um prefeito ou um vereador, então ele está ali meio perdido, sem saber o que fazer, sobretudo quem não está em reeleição, quem não foi reeleito, ou está em primeiro mandato. Então você percebe ali que eles ficam um pouco perdidos, e aí o marketing ele entra também com essa obrigação, eu vou dizer assim, de conectar o próprio eleito aos seus eleitores ainda, né? De fazer com que as coisas elas não percam muito esse fogo que eu te falei, que é da brasa acesa durante esse processo de eleição. Então, eu acho que manter a militância ativa, se planejar, o entendimento daqui para frente é de conexão. A gente sabe, principalmente no ambiente digital, que quanto mais conexão você tiver com o seu público, melhor, né? A ferramenta entrega mais, você consegue passar a informação que você precisa, você consegue passar dicas, você consegue mostrar que o teu mandato é atuante também, porque muitas das vezes as pessoas só estão ali para preencher o que eu considero uma falha grande também, priorizar datas comemorativas ou criar conteúdos que não comuniquem, mas que são vistos, na maioria dos casos, como conteúdos que obrigatoriamente precisam existir. E nem sempre eles vão estar ali para isso, né? Então, geralmente, as pessoas têm esse processo de referência, de político A, político B, político C, e às vezes apresentam até para nós: olha, eu quero agir dessa forma aqui. Mas como que você age dessa forma aqui? Se às vezes você não gosta, por exemplo, de gravar um conteúdo, ou se às vezes você não alinha um planejamento, ou se você diz que você não tem tempo para o marketing. Essa é uma parte muito importante, porque às vezes as pessoas dizem assim: nossa, eu não tenho tempo de falar sobre a comunicação do meu mandato. Não dá agora, eu não posso agora, eu não posso agora. Mas no primeiro momento em que a gente se ausenta, que o processo da comunicação se ausenta, eu acho que talvez seja o braço que os mandatários tenham mais dificuldade em acessar. Porque eu acho que a comunicação é primordial. Se a gente não se comunica, a gente definitivamente não consegue chegar na ponta, né? Chegar na ponta. Então, acho que planejar, manter a militância ativa, mobilizar ainda assim, trabalhar essa questão do impulsionamento, que às vezes também é um pouco rejeitada em mandatos. A gente entende a necessidade de existir em campanha, mas quando você vai para dentro do mandato, parece que o tráfego não existe mais, que ele não está ali para ser uma ferramenta, para te auxiliar, e eu acho que é exatamente o contrário. Com certeza, com certeza. E semana passada a gente falou sobre isso, falei sobre isso com o Adriano Severo, que está aqui acompanhando também. E uma das coisas que a gente comentou foi justamente a necessidade da gente ter um conteúdo bacana, né, para que a gente possa impulsionar algo que realmente engaje, algo que realmente cause, é, traga uma conexão real com o eleitor e não impulsionar por impulsionar, porque aí também vai estar torrando dinheiro, né, e realmente Exato. a gente não tem. Bárbara, você falou aí sobre a disposição, né, dos políticos, que nem sempre tem essa disposição para estar produzindo conteúdo. A gente vê alguns cases aí que
que se coloca numa prateleira e até numa posição de obrigatoriedade no sentido de copiar aquilo que está sendo feito, como o João Campos, o JHC, o Topázio Neto, a Patrícia aí do Pará, né, de Marituba. São pessoas que fazem um conteúdo muito legal, que engaja, que conecta, que traz empatia com o povo, que se destacam realmente. São conteúdos que as pessoas comentam e vem dando certo. Mas como é que a gente faz, Bárbara? Uma colega até me perguntou dias atrás, pediu para que eu desse uma luz para ela, porque o assessorado dela não gosta de produzir conteúdo. E é um político jovem, e é alguém que até se questiona por que não faz tanto sucesso, mas ele mesmo não se dispõe a gravar. Como é que a gente faz para convencer esses políticos a pensarem fora da caixa e a saírem do comum para tentar fazer algo diferente, algo que realmente se conecte com o cidadão, com o eleitor? É, eu responderia, a Bárbara, no off, responderia que a gente faz ele entender que a ideia era dele, que ele teve a ideia de provocar. Mas, assim, eu mostraria resultados de outros políticos que se assemelham ao perfil dele, tá? Que tem bandeiras semelhantes. Eu traria a argumentação de que ele precisaria estar ou melhor ou no mesmo lugar que essas pessoas que têm e defendem as mesmas bandeiras, para mostrar. E assim, não exigiria muito dele de pronto. Eu iria com calma, Uhum. né? A gente pode sugerir algumas questões. Se ele não gosta de gravar, vamos sugerir que ele grave a voz dele. Ele não se grava. Mas grava a voz, faz alguém gravar por ele, falando o que ele trouxe de bom naquela região, ou para aquele público específico, ou até eu contaria uma história que cria uma ligação entre ele e uma bandeira ou uma pessoa. Trazer depoimentos de pessoas que já foram assistidas por alguma coisa boa que ele trouxe. E aí a gente começaria a ter uma contextualização de mandato ali, né? Assim, a vantagem, eu vou falar especificamente do Instagram ali, é que a gente tem diversos formatos. Então, a gente cobra muito vídeo do nosso assessorado, né? Do nosso cliente. A gente fala, vamos gravar, porque agora o conteúdo é vídeo, assim. É interessante até, porque Altamira eu quase não fiz card, né? Foi muito Verdade. raro, assim. Então, foi uma campanha massiva de vídeo, porque quando eu chegava com alguma sugestão de planejamento com card, então, assim, tinha um susto, porque o perfil dele não era muito desse tipo. Mas o Instagram, ele te traz diversas ferramentas ali, né? Você tem, o carrossel tá entregando bastante. Quando você faz o carrossel em diversos formatos, que você intercala foto, card, vídeo, funciona muito bem. Então, de repente, não precisa ser ele falando, pode ser alguém falando por ele, ou ele cobrindo alguma coisa, mas que traga uma mensagem que faça as pessoas permanecerem naquele conteúdo, ou leve uma informação também. É até importante a gente falar sobre essas questões, porque a gente também vai para um lado da indexação. Eu quero que o meu assessorado ou meu cliente ele tenha uma maior indexação no Google, por exemplo, ou eu preciso tirar algumas imagens negativas ali. Então a gente consegue ter alguns assuntos, algumas ferramentas ali, alguns elementos que transformam o conteúdo do meu assessorado em um conteúdo comum. Então, eu não preciso necessariamente falar de política, mas eu posso falar sobre um feito político dele ou sobre alguma questão que faça com que a gente fale sobre a região e ali, indiretamente, tenha alguma benfeitoria dele ou uma ação que ele está acostumado a fazer, por exemplo. Legal, É, legal. por aí. E é interessante que você falou aí sobre depoimentos, que a gente usou muito, né, nas campanhas esse ano. Mas a tendência é que se use pouco depoimento, né, em mandato. Os É, políticos geralmente não utilizam desse artifício de colocar outras pessoas validando, colocar a prova social sobre o trabalho que está sendo feito. E quem gosta de gravar, de falar, fala. E quem não faz acaba tendo
essa lacuna aí no seu conteúdo. Exatamente. Mas, Bárbara, a gente falou aí no início de alguns políticos que fazem um conteúdo hoje tido como referência, o JKC, o João Campos, Topázio Neto, a Patrícia de Marituba. Para você, na sua opinião, quem faz o melhor conteúdo hoje no Brasil de marketing político? Eu não vou te dizer que faz o melhor conteúdo, mas eu vou te dizer que é um aliado a esses nomes que tu já citaste, o Alisson Bezerra, prefeito de Mossoró, ele, ele cria uma conexão direta com os moradores que é absurda. Assim, eu consumo muito o Alisson porque eu Fantástico. acho que ele consegue diretamente assim atingir o que ele tá intencionado a atingir. Então é uma o Alisson é bom. Eu gosto da Tabata também, porque a Tabata ela tem um vínculo mais direto com o que ela quer alcançar também. Ela sabe com quem ela está falando e para quem ela está falando. Ela não é tão gente como a gente, assim. Ela é mais centrada, ela tem um foco, ela fala muito sobre a educação, porque foi a educação que a transformou em deputada federal e tudo mais. Ela até tentou dar uma quebrada na campanha desse ano, porque São Paulo pede muito isso também, até porque ela estava conversando muito com o público jovem ali, né? O público jovem que se espelhava na Tabata, que se espelha na Tabata, que o Boulos talvez não tenha conseguido acessar e no segundo turno ali com o apoio dela ela foi. Então eu gosto bastante, mas assim, hoje o Alisson é o que eu indico para que as pessoas queiram pegar outras referências além do Topázio, que é absurdo. Assim, eu acho que muito se deve ao Topázio. Assim, é o perfil do Topázio mesmo. Ele topou fazer o que o marketing sugeriu a ele, e aí ele aliou a personalidade dele a todo esse processo. E é importante. O Helder aqui, o próprio governador do estado, aqui que eu sou do Pará, né? Mas o Helder ele faz um conteúdo muito importante porque ele traz para dentro da comunicação política os pilares do que ele tem no governo dele. Então, às vezes é o Helder humano, mas às vezes é o Helder humano governador, às vezes é o Helder humano defensor da Amazônia, por vezes é o Helder administrador de um estado, né, do segundo maior estado do Brasil, mas que está ali defendendo os interesses, né, de toda a população. Ele tem uma linguagem muito fácil de ser acessada, sem muitos exageros e muitos efeitos, mas ele se destaca onde ele tá se propondo ali. Então, Alisson indicaria, o Helder aqui, o Helder Barbalho, se vocês não conhecem, procurem o perfil dele, porque é interessante de ver. Você citou a Patrícia, porque assim, a Patrícia ela tem um outro perfil de político, ela é um perfil político que ela não está nem um pouco preocupada com um julgamento de extravagância ou algo nesse sentido. Acredito eu que seja até intencional para ela se aproximar ainda mais do perfil do eleitorado do município dela, mas ela inclusive, eu acho que tem alguém da comunicação dela que está assistindo a nossa live. Vou até mandar um tchau e dizer que sim, é um conteúdo que a gente consome naturalmente, porque a gente às vezes nem imagina que uma prefeita, por exemplo, possa chegar numa reunião de mototaxistas vestidos de mototáxi. Então, assim, a forçação do Dória em um determinado momento, ali que já existiu, e o público naquele momento identificou porque não fazia parte do perfil dela, aqui já é totalmente diferente, porque fala muito sobre as características da Patrícia. Então, a identidade dela você vai percebendo em todos os conteúdos, assim. Então é muito, muito interessante. Mas o Alisson Bezerra vale a pena seguir, vale a pena se inspirar e pegar como referência. O Alisson é fantástico. E quem puder, volte aí alguns meses e veja o conteúdo do nosso Claudomiro Gomes lá em Altamira também. Conteúdo de campanha foi muito, muito bacana. O conteúdo Gostei que muito. Bárbara coordenou lá. Muito bom mesmo. É,
Bárbara, a gente falou, Não, tá falando desculpe, já eu vou mandar um abraço aqui pro Vitor da Focus, vereador eleito em Altamira, um querido, grande abraço para o amigo. Victor. Bárbara, a gente vem falando muito, e a gente fala muito sobre planejamento, né, sobre a questão das publicações planejadas, aquilo que a gente tem controle, daquilo que a gente realmente pensa, planeja, roteiriza e faz de acordo com aquilo que a gente pensou. Mas como é que a gente pode estar preparado para trabalhar conteúdos mais quentes, né? Conteúdos mais do dia a dia, dar opinião sobre algum tema importante, lidar com o imponderável. Como é que você vê a criação desse tipo de conteúdo? Eu ainda acho algo muito temerário, porque às vezes muita gente se empolga em querer fazer rápido e acaba fazendo besteira. E aí depois sobra pra gente reverter a crise, né? Exatamente, eu acho que o primeiro ponto é não queimar a largada. Às vezes a gente tem uma sede muito grande, vou falar assim a gente, porque às vezes a gente é o reflexo também do assessorado. Então, é, não é porque todo mundo está falando que você precisa falar. Esse é o primeiro ponto. É, será que você precisa falar sobre um assunto que não tem nada a ver com o seu mandato? Será que aquele assunto que está todo mundo comentando vai impactar? E se ele tem uma correlação, não é melhor que a gente explique por esse viés da correlação? Então, assim, é importante que a gente respire no primeiro momento, porque às vezes a gente acaba atropelando as situações e às vezes quer resolver porque acha que ou é uma crise muito grande, ou é um assunto que está todo mundo falando e eu preciso falar, ou ele não vai te gerar conexão alguma. Então, assim, é importante que a gente entenda ali quais são os processos, né, de uma checagem de informação, porque às vezes isso aconteceu muito, muito nos ataques de 8 de janeiro, tá? Eu vi gente comemorando e depois se arrependendo. Então, isso é, é uma questão que é muito, muito importante para observa, vai para os principais canais, vê se é isso mesmo, vê como você vai se manifestar e se você de fato precisa se manifestar. Conteúdos mais quentes, no calor do momento, você não precisa perder o time, mas você precisa checar tudo que você. Porque às vezes, inclusive, você é um canal de informação. Então, dali, daquele seu canal, e agora você é uma figura pública, não dá para você simplesmente postar o que vem na cabeça, porque ou você é autêntico, ou você fala o que pensa. Não, agora você é um representante da população, independente de quem elegeu você, você vai governar para todo mundo, né? Seja na Câmara, seja na Prefeitura. Aí você precisa entender o que de fato a população está pronta para ouvir, se quer ouvir e se tem necessidade de você falar. Então, esse teu pensamento é correto mesmo. Eu acho que às vezes é urgente, porque na maioria das vezes existem pessoas dizendo para aquele político se manifestar. Então, a gente precisa sentar, conversar, explicar talvez o nível de necessidade, orientar, dizer o que isso pode provocar de positivo e de negativo, pesar os prós e os contras, ter um pouco de calma, mas, sobretudo, buscar de fato as informações e saber até onde você pode ir. Maravilha. E as trends, né? A gente vê aí a cada semana uma trend nova. Agora é a como é? Esse ano, como é que eu posso não ser feliz Como esse ano? Alguma coisa assim. Gente, você Como é que eu pode não posso ser ser feliz às triste esse vezes. ano? Sim, tá. Todo mundo fez. Nos últimos 3 dias, só uma chuva É, dessa trend. Vale a pena a gente ingressar em toda a trend que aparece, Bárbara? não acho que toda trend tenha a ver com todos os perfis. Às vezes as trends são forçação de barra, às vezes elas não comunicam absolutamente nada, e não é porque uma trend está funcionando para um certo tipo de conteúdo que ela vai funcionar para outro tipo. Então, puxando o gancho dessa trend que está rolando agora, eu usaria para prestação de contas. Legal. Ganhando ou não ganhando, estando em mandato, estando em final de mandato, eu usaria para prestação de contas. Quem se elegeu, quem não se elegeu,
tá? Porque, assim, a gente está falando de marketing político e as pessoas também têm a tendência de que, se não eleitos, esquecem tudo e vão tentar novamente daqui a 2 anos, chegando pertinho da eleição. E não é por aí que o negócio funciona. Então, eu faria prestação de conta, eu contaria um pouquinho da minha história, sim, eu traria um pouco de humanização para esse processo, eu mostraria as pessoas que eu conheci, os projetos que eu conheci, os que eu idealizei, os que eu ajudei, se fui eleito o dia da vitória, se não fui eleito, a confiança das pessoas que depositaram o voto em mim. Então, assim, eu faria uma prestação de contas, né? Mas nem toda trend funciona para todo tipo de perfil, não. Eu sou radical quanto a isso. Não é um negócio assim que precisa A funcionar para todo mundo, Tainá, não. a Tainá, Olha, Tainara, um abraço para a Tainara, ajudou muito também lá em Manaus, e a dando gente no um segundo apoio. turno em Porto Velho. Tainara. Pronto, deu um apoio grande, Tainara, nas campanhas que a gente trabalhou também. Tainara, ela falou assim: cada um tem que encontrar sua praia e suas trends. E aí ela falou isso, eu lembrei daquela trend do Gabriel Medina, né? Nas Sim, Olimpíadas, aquela foto ele apontando para cima e a prancha passando. E aí foi uma chuva foi. de fotos ali, montagens com os políticos. E aí político em cidade que não tem praia e foi uma confusão. Não, não, Mas, tinha muita coisa. mas ali foi um dos tipos de trend que, ao meu ver, realmente saíram do controle, vamos dizer assim. As pessoas começaram a usar sem muito propósito, sem muita. Só por usar mesmo, sem ter nada como Não, e o mais aquilo ali. interessante é que eles estavam mudando a foto do Medina, né? Então, assim, às vezes a prancha já não existia mais, aí já colocava um foguete, e aí às vezes era um asfalto. Eu vi cada coisa, assim, choveu, choveu. Mas é engraçado, porque de fato nem toda trend funciona para todos os tipos de conteúdo. Você tem que, como a Tainara disse, encontrar a sua praia mesmo. Não pegue a prancha do Medina e saia surfando, porque nem sempre vai funcionar. Verdade, Bárbara. E aí, Bárbara, praticamente a gente está aí no final do ano, né? A gente tá. O primeiro turno terminou há 2 meses. Tem mais um mês aí até as posses. Para vereador, ainda tem a complicação de que o início das sessões, o início do trabalho de fato, é um mês depois, né? Somente em fevereiro. Então tem esse ato todo aí de 3, 4 meses até o início do trabalho. Para os prefeitos que estão começando agora, que vão para o seu primeiro mandato, são 3 meses. E de fato tem gente que deixou de publicar no agradecimento lá depois da eleição. Agradeceu e sumiu. Sumiu. Temos as diplomações acontecendo agora, mas de fato muita gente sumiu. O que é que você, Bárbara, publicaria agora nesse mês de dezembro? Para quem é prefeito, vai começar o trabalho a partir de janeiro, mas para quem é vereador, vai começar somente em fevereiro. O que é que você orientaria aí de postagens para prefeitos e vereadores nesses 2 meses, né? Que ainda temos até o trabalho começar de fato? Olha, começando por prefeito, eu trabalharia um planejamento de contar quem vai ser o meu time, quem vai me acompanhar durante esse processo dos 4 anos e possíveis mais 4 anos, se não for sucessão, enfim. Falaria sobre ações imediatas, sobretudo se essas ações elas precisarem ser quase emergenciais. Então, as minhas primeiras ações já vão ser faladas agora aqui. Talvez compromissos de campanha, que já tenham sido compromissos de campanha, e aí você faça esse link já para o início do mandato e colocaria, atualizaria sempre que possível o meu eleitorado ali do processo do que eu estou fazendo para me preparar para assumir a gestão de uma cidade. Isso, assim, o que é que eu estou fazendo quanto time, quanto prefeito eleito de uma cidade. Mostraria o processo de transição para tentar trabalhar o máximo de transparência possível. Mostraria de fato quem serão os meus secretários, paulatinamente, falaria muito sobre o perfil, daria
que acho que isso talvez seja um fator interessante, para que a gente deixasse os próprios secretários se apresentarem, por exemplo. Eu faria lives com os meus secretários. Eu não tenho por que não fazer. Se eu Legal? tenho aí, se eu tenho um mês, eu conseguiria fazer, de repente, dependendo do tipo de cidade, 2 lives por semana para contar, para falar um pouco da função daquela secretaria. Se eu estou pretendendo extinguir secretaria ou criar novas secretarias, explicar o motivo disso, do porquê, a necessidade, enfim, para explicar também se isso vai onerar ou não, se eu vou reduzir o número de comissionados, se eu não vou. Então, são algumas pautas que podem ser cumpridas durante esse processo, que a gente pode utilizar, e tocar até o dia da minha posse. Daí, a posse a gente rende um pouco ainda em janeiro e começam as primeiras ações de mandato. Mas para dezembro eu faria basicamente isso. Eu anunciaria meu secretariado e falaria das ações imediatas. Vereador, né? Vereador. Eu seguiria, quanto vereador, visitando as comunidades que estão próximas a mim, tá? Mostrando o que será feito e o compromisso que eu assumi ali, o que será utilizado nos próximos 4 anos. Já começaria a trabalhar um pouquinho das bandeiras, seja em depoimento, como a gente falou, o pessoal tem um pouco de dificuldade, mas é importante trazer um pouquinho. Nesse primeiro momento, se não acha interessante no início, por que não trazer agora ainda? Porque você ainda não é vereador de fato, mas traria isso para perto, trabalharia minhas bandeiras bastante, eu trabalharia bastante minhas bandeiras, mostraria também como eu estou me preparando. É importante que esse vereador eleito, se for em primeiro mandato, por exemplo, mostre que ele está acompanhando as sessões que ainda estão rolando na Câmara. É importante, porque daí ele vai entender qual é o contexto. Porque, querendo ou não, ele não está ali no nível de frequência, mas agora eu vou mostrar para o meu eleitorado que eu estou interessado em saber como se dará todo esse processo. Seria uma ferramenta. Criaria também conexões com a cidade. A gente pode também criar conteúdos que sejam não diretamente relacionados à política, mas que tragam esses conteúdos da cidade para perto, e transformaria isso. Talvez eu transformaria meu Instagram num canal de acesso direto às coisas boas da cidade, assim, sabe? Ou o que precisa ser feito também. Seria Bacana. basicamente isso. Show de bola. E periodicidade, Bárbara? Tem que postar todo dia? O conteúdo tem que estar todo dia nas redes? Se você tiver coisa boa para falar, sim. Se não, não. É, Como eu te falei, assim, como a gente está falando aqui o tempo todo, não adianta a gente criar conteúdo por criar conteúdo. Porque daí a gente vai ter gurus, né? Te ensina a postar todo dia, não sei o quê. Se você não tiver um alinhamento com o perfil do teu candidato ali, no caso do mandatário, da pessoa que já vai assumir, se você não tiver um planejamento focado no que você precisa, se você não tiver histórias para contar, se você não tiver conexões para gerar, é melhor você não postar todo dia. Agora, um bom planejamento faz com que você tenha bons conteúdos para postar todo dia. Tenho certeza que quem se elegeu agora tem muita coisa para contar, mas precisa contar para o público certo. Então, se assiduidade é importante, mas se você tiver alguma coisa boa para contar. Maravilha. E a gente está falando aí de prefeitos, está falando aí de vereadores. Alguns têm equipe, outros não têm, outros têm equipe menor, tem equipe. O que é que você traz aí, Bárbara, para a gente ficar de olho, para que os mandatários, principalmente, fiquem de olho, aqueles que não dispõem de tantos recursos, fiquem de olho em relação a ferramentas para estarem utilizando na produção de conteúdo, né? Sim. Dá para uma equipe reduzida, dá para, de repente, o próprio vereador estar produzindo seu conteúdo? Com que ferramentas ele consegue apoio para isso? O Equipe é o mais sofrido de todos, né? A gente, assim, já fui Equipe, acredito que você também, Todos né? nós. Todo esse processo a gente já passou por ele. O ideal seria que não existisse. Mas nesse processo, eu estou com um orçamento reduzido, ou então a Câmara não dispõe de um orçamento específico para isso, eu não consigo contratar. Eu teria uma boa ferramenta de edição de vídeos, mas que ela seja mobile. O CapCut, ele ali, ele atende bem.
Tem gente que ainda é um pouco da velha guarda e tem um pouco mais de semelhança e afinidade com o InShot. Eu usaria o Trello para organizar os meus mesezinhos ali, ou o Asana, que é uma ferramenta para você ter, se você tiver uma equipe ótimo, se não, ela é uma espécie de planner, digamos assim, para você conseguir planejar, anexar, trabalhar suas artes ali. Se você não tiver muito recurso também para pagar alguns aplicativos ou algumas ferramentas, para edição de arte e algumas pequenas edições de vídeo, o Canva tá aí, mas se não o Photoshop, para quem tem equipe, o Premiere, o After Effects ali para um motion, se você tiver uma equipe um pouquinho maior. O MLabs é bom para você administrar suas plataformas ali. Deixa eu ver se eu lembro. O WhatsApp, né? Pelo amor de Deus, é uma ferramenta que ela tá na palma da nossa mão e na maioria das vezes a gente não sabe como usar. Se a gente não consegue, imagina às vezes o assessorado que não é familiarizado, não está preocupado com isso, não quer saber. Então, assim, eu não deixo de usar o CapCut, uso até hoje, para qualquer emergência um SOS. O Canva também, o Photoshop para um desktop. Ele tem o mobile, mas não é muito bom. CapCut, inclusive, para computador, tá cada vez melhor. Photoshop, uso também. O Trello, eu te confesso, eu indico porque eu sei que ele é bom. Mas eu sou uma pessoa de planilhas do Excel, assim, um pouco mais. Mas é uma boa planilha de Excel, muito bem elaborada, e ali com todas as ferramentas que você precisa, às vezes um cálculo ali, um link, o Google Drive nos ajuda muito, porque às vezes os celulares entopem, a memória fica cheia, e aí é sempre bom a gente subir para uma nuvem, e eu acho que a melhor relação custo-benefício é o Google Drive ainda. Mas basicamente essas ferramentas são as ferramentas que eu mais utilizo ou indico para utilizar. Se tiver time, invista em equipamentos, num microfone bom, num LED bom, num celular bom, câmera, se conseguir, computadores bons, invista na sua comunicação. Se você tiver um capital ou conseguir se capitalizar ou criar um processo estruturante ali durante o primeiro ano de mandato, invista na sua comunicação política, porque é ela que vai fazer o seu eleitor, de fato, seguir votando em você ou continuar buscando você. Comunicação não é a chave de tudo, não é a solução do mundo, não é isso. Mas ela é uma importante ferramenta na construção do seu mandato. Então, deixar ela de lado não é uma boa ideia. Muito, muito importante. E aí isso ressalta a importância da gente tá criando conteúdo de qualidade, como você falou. Preciso a gente investir, se puder, em equipe, mas investir em ferramentas, investir em equipamento é importante. Eu estava até, enquanto você estava falando, eu estava relembrando, eu sou da velha guarda, tá, Bárbara? Eu, eu comecei fazendo marketing digital no Orkut, nas comunidadezinhas lá do Orkut. E lembro que houve uma época nas redes sociais que a tendência era fazer conteúdo bizarro, que era o que viralizava na época. Então era aquele conteúdo mal gravado, com áudio ruim. Aquilo viralizava muito, principalmente nos primórdios ali do YouTube. Funcionava muito bem esses conteúdos mais relaxados, vamos dizer assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu uso dizer que a gente está numa era onde uma edição bem feita faz a diferença, uma iluminação legal faz a diferença, um áudio bacana faz a diferença. Então, deixar isso de lado é arriscar você deixar de aproveitar o melhor que a rede social pode te trazer, que é a conexão com as pessoas. As pessoas vão olhar aquele teu conteúdo e vão acabar não comprando a tua ideia e nem assistindo. Por exemplo, um vídeo de Reels, a gente precisa encantar o espectador, encantar o internauta nos 3 primeiros segundos. Se em 3 segundos a gente não mostrou para a pessoa que aquele conteúdo vale a pena ser assistido, ela simplesmente vai embora. E aí você perdeu a chance de falar com
com aquele cidadão. Então é muito importante isso que a Bárbara falou sobre ferramentas, sobre equipamentos. Vale a pena fazer esse investimento, porque vale a pena a gente ter um conteúdo bacana para mostrar para o nosso eleitor, para a gente poder estar nutrindo esse eleitor, para fazer um mandato legal e lá na frente a gente ter esse eleitor comprometido com a gente no momento do voto. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Guilherme Eli, que é uma fera do marketing digital. Tá dizendo aí, o grande Israel, você mesmo evoluiu os seus conteúdos. Valeu, isso é uma honra tá lendo isso do grande Guilherme Eli. Valeu, cara, um grande abraço e parabéns por todo o trabalho lá na comunidade Estante. Bárbara, mas acho que a gente estamos chegando aí, já 50 minutos de live. Pois Poxa, é, passou. tava até com medo, achei que eu não ia ter muita coisa para falar, mas Rapaz, eu falo pra caramba também, né? Então não, não é Bárbara, difícil. mas assim, conteúdo sensacional essa live. Acho que a gente já trouxe um monte de insights legais aí para quem está partindo aí para uma nova etapa aí em 2025, né? Mas o que é que a gente pode falar mais sobre conteúdo, Bárbara? O que é que a gente pode ajudar mais as pessoas sobre esse assunto? Olha, eu acho que assim as pessoas, eu falei muito sobre planejamento. Ah, se planeje, se planeje. Mas como é que eu me planejo, né? Eu vou me planejar com o quê? Por onde é que eu começo a me planejar? Então, eu acho que sim, se você está num processo aí, se você vai entrar como prefeito ou prefeita, é importante você reunir seu time de secretariados e entender que eles são replicadores, talvez os maiores replicadores desse processo. Então, é importante que esse planejamento seja feito ao lado deles também, para que eles sejam os tentáculos do seu mandato, né? Para que eles consigam estar alinhados também com a comunicação que você está fazendo. Então, seria um fator, e às vezes os prefeitos eles até pecam muito em relação a isso, porque acaba ficando cada um para um lado. Então, eu estou aqui, eu sou a figura, eu sou o prefeito ou a prefeita, mas o meu secretariado está fazendo um conteúdo totalmente aleatório, que não condiz com aquele alinhamento de comunicação, ou até o meu coordenador ou o meu diretor está ali num outro momento também, ou tá agindo totalmente desconsonante com o momento, com o que eu estou tentando planejar ou mostrar para o meu público. Então, é importante que você tenha esse alinhamento. Ele vai chegar uma hora que ele vai cobrar a conta, né? Principalmente quando você estiver lá no último ano de mandato ou estiver em processo de reeleição. É importante que você tenha essa atualização dos números, sempre que possível preste contas com a população. Mas, assim, pensar em se planejar durante esse primeiro ano de mandato, pelo menos, ou ali no primeiro semestre, mostrar exatamente, olha, eu vou elencar o que eu preciso fazer, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, eu vou levar uma informação importante para a sociedade, eu vou ser um replicador de uma informação, eu vou falar sobre uma lei importante que foi aprovada, por exemplo, em caso de vereador, ou de uma lei que eu não concordo e mostrar o porquê que ela é prejudicial ali naquele momento para a população. Muitas das vezes, a própria população não gosta muito de acessar o porquê. A gente até, agora recentemente, existiram algumas pautas até no próprio Congresso, que as pessoas criaram toda uma mobilização extremamente válida, necessária para o processo, mas as pessoas não sabiam quais seriam os próximos passos. Então, na maioria das vezes, a gente não sabe quais são os próximos passos. É importante contar para a população quais são, do porquê de eu estar sugerindo esse projeto de lei, que vai para uma possível votação, que depois dessa votação vai para uma comissão, para uma CCJ da vida, por exemplo, e vai ser sancionada por um prefeito ou não. Então, assim, tem todo um processo que precisa ser falado para a população, que a população às vezes desconhece. Então, contar algumas questões sem parecer chato, porque não precisa ser chato. Você consegue informar, você consegue fazer tudo. Então, é importante que você crie essa conexão a partir de um planejamento que você tenha, porque assim você vai ter sempre alguma coisa interessante para falar. Você não vai estar fora do que você está literalmente planejando, e as pessoas vão saber o que você está fazendo.
porque, inclusive, isso é um problema. Se você some nos primeiros anos de mandato, você vai chegar no seu período de reeleição, as pessoas não vão saber o que você fez. Aí vai ser mais difícil de reverter. Vai ser mais complicado. Ou então, se você falar tudo, e depois parar de falar, também é um problema. Então, com o planejamento, você consegue trabalhar todas as etapas dessa sua comunicação de mandato. É importante também que não só a equipe, se houver equipe, mas os próprios mandatários, que eles tenham atualizações constantes façam cursos, se atualizem, busquem workshops, participem ativamente desse processo. É importante essa reciclagem, porque a gente precisa se atualizar o tempo todo. A gente fala que não tem receita de bolo, mas a gente sabe que existe também um processo a ser seguido, que a gente precisa não pular as etapas, né? A gente precisa passar por todos esses preparos. Mas muitas das vezes um político que está ali em primeiro mandato não está preparado para uma crise. E ela vai acontecer. Então, como é que você se prepara? Você se prepara com oratória, com argumentação, com um bom time ao teu redor, né? Se você for prefeito, no caso, se você for vereador e tiver um time menor, aí você tenta evitar fugir muito do viés que você tem de bandeira defendida. Mas se você for prefeito, prepara o time, sabe? Um comitêzinho de crise é importante para você ter ali sempre, para saber quem vai recorrer, composto por uma equipe de marketing, advogados, para as pessoas também entenderem que esse processo não é um processo natural. Porque imagina você governar para uma cidade de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de habitantes ou mais que isso. É, Você não vai agradar todo mundo. E vão ter situações em que você vai passar por crise com toda certeza. E aí você não tem um comitê de crise, ou você não saber, ou se desesperar, ou ficar muito nervoso, ou deixar que outras pessoas influenciem diretamente é bem complicado. Então, planejar aí pensando no que você quer defender. Acho que é mais ou menos por aí. Maravilha, Bárbara, maravilha. Realmente, e como você falou, voltando aí para o início da sua fala, aquela questão dos secretários, né? Realmente, os secretários precisam estar envolvidos em todo o planejamento, em toda a divulgação das ações da prefeitura. Esse ano a gente viu acontecer de tudo com secretários. Eu vi cidades onde secretários não tinham conexão alguma com o prefeito, onde secretários, pelo contrário, faziam uma divulgação muito além do que o prefeito fazia, eles impulsionavam e o prefeito não. Então, não existiu conexão em várias das cidades por onde a gente passou. Isso é importante desde o primeiro dia de mandato, né? É importante a gente ter essa comunicação uníssona entre o mandatário ali e os secretários para que as coisas fluam bem. Mas, Bárbara, a gente está chegando aí ao final da nossa live. Primeiramente, quero agradecer muito, tá? Antes de agradecer, eu quero te parabenizar mais uma vez por todo esse trabalho fantástico que você fez no ano de verdade. Não é, eu já lhe disse algumas vezes, virei fã mesmo de como você superou os desafios que você encontrou ao longo do ano. E tudo que você produziu ao longo do ano foi muito bacana de acompanhar de perto. Aprendi demais trabalhando com você, tá? E espero ter outras oportunidades de a gente trabalhar ainda juntos em outros projetos. Se Deus quiser, a gente vai ter alguma parceria, inclusive presencial, né? Porque a gente se viu pouco esse ano. Embora a gente tenha trabalhado juntos o ano todo, praticamente, a gente se encontrou ali em 2 ocasiões, eu acho, Verdade. Foram durante duas. 2 ocasiões. Pessoalmente, sim. Assim, Gabriel, tava lendo aqui. Israel, faço das suas palavras as minhas. Você é um profissional absurdo também. Já te disse isso. Me ajudaste em várias desses momentos desafiadores que a gente passou, não passei só. Você é um profissional absurdo. Eu queria ter 10 centavos da sua calma. 10 centavos da sua calma, porque isso é muito importante. Vou pedir para ver se a psicóloga me ajuda nesse processo. Mas, assim, agradecer toda a troca, agradecer esse convite. É muito, muito importante que a gente continue mantendo, né, esse contato, esse diálogo e que a gente consiga também aproximar mais profissionais brilhantes que estão aí espalhados pelo Brasil afora, né? Estou vendo que a Gabriela está aqui mandando um arrasaram.
Mandar um beijo pra Gabi, dizer que estou com saudade também. Uma profissional maravilhosa que eu tive a oportunidade de trabalhar também no segundo turno. É, Dizer assim que estou à disposição sempre que possível para que a gente continue batendo vários papos como esse, que se encontre em projetos futuros. Sou muito grata por esse encontro. A gente só se viu 2 vezes, mas a sensação que eu tenho é de que a gente já trabalhou há bastante tempo, porque a conexão realmente fluiu. É, Dizer que tu estás de parabéns fazer essas lives, eu acompanho os teus conteúdos todos, acho ótimo. Vou me inspirar, porque eu preciso melhorar muito nesse aspecto dentro do Instagram. Te confesso que eu sou um pouco tímida, estava um pouco nervosa, apesar de não parecer, mas parabéns, continue assim, chamando uma galera bacana para conversar, para trocar ideia aqui. É importante esse canal, é de graça por enquanto, né? Mas assim, é de graça, né? Trocar conhecimento é uma maneira muito importante da gente fazer a informação chegar na ponta. Então, muito obrigada, parabéns mais uma vez e agradecer a todo mundo aqui que assistiu. Valeu, Bárbara, muito obrigado. Valeu, Valeu. pessoal. Foi muito, muito bom. Quem está assistindo ao vivo, quem vai assistir depois, tenho certeza que aprendeu demais com Bárbara aqui, falando sobre conteúdo. E sim, Bárbara, com certeza, a gente vai se encontrar novamente. Inclusive aqui, vamos ter outras lives, a gente vai estar juntos aqui também. Ótimo. Valeu? Gente, Valeu. boa noite. Fiquem com Deus, tá? E até Até mais. Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau.